Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Um por todos, ela foi um tanto quanto já abordada pelos irmãos aqui desde sexta-feira, focando a questão da comunhão, não é? Que é uma necessidade tremenda para a juventude, para a igreja, para o corpo de Cristo, para o corpo de Jesus. E a segunda parte, todos por Ele, é que eu gostaria de focar nessa noite. Todos por Ele. Quais seriam as características de alguém que vive por Ele e vive para Ele? Romanos capítulo 11, encontramos aquele hino tão lindo em que Paulo vai dizer: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente de Deus? Quem poderia sondar o coração de Deus? Porque todas as coisas são por Ele, e para Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Se não for para a glória dEle, não tem a razão de ser, não tem razão de existir. Russell Shedd escreve naquele livrinho dele, Teologia do Desperdício, que tudo aquilo que a gente não faz para Ele, para a glória dEle, é lixo, é desperdício, é tempo jogado fora, são recursos jogados fora, desperdiçados. A nossa vida precisa estar centrada nele, inclusive estando em Cristo Jesus é que nós teremos a verdadeira comunhão, teremos condições de viver em verdadeira comunhão. Eu queria trazer à mente de vocês nesta noite a história de um personagem da palavra de Deus. Não sabemos exatamente a sua idade, talvez ainda um jovem. A Bíblia não fala que ele teria já constituído a sua família. Eu imagino que esse moço aqui, esse rapaz aqui, realmente não deveria ter muito tempo de vida ainda, mas alguém que, embora tenha tido uma vida muito curta, de uma maneira muito intensa, procurou viver para Ele. De uma maneira muito intensa, procurou viver para Ele, embora tenha tido uma vida curta, porque ele foi simplesmente o primeiro mártir do cristianismo. Você deve saber que eu estou falando de Estevão, então vá comigo a Atos capítulo 6, verso 3. Depois vamos ler também no capítulo 7. Mantenha a sua Bíblia, portanto, aberta nesse texto. Atos capítulo 6, verso 3. Estamos juntos, irmãos? Amém? Atos 6, verso 3. Se ao seu lado alguém sem Bíblia, por favor, compartilhe a sua Bíblia. Verifique se ao seu lado alguém sem Bíblia e compartilhe a sua Bíblia para que todos possamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz o texto que, portanto, irmãos, escolhei dentre vós, são os apóstolos dando instruções aqui para um problema de distribuição de cestas básicas na igreja para as pessoas mais carentes. Os apóstolos vão dizer: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. A proposta agradou a todos, se elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, o prosélito de Antioquia. Mas não, e o verso 10 agora, por favor. Capítulo 6, verso 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. E agora no capítulo 7, verso 55. Capítulo 7, verso 55. Se você puder chegar em casa, ou mesmo amanhã, durante essa semana, fazer a leitura do capítulo 6, do capítulo 7, todo, você certamente será muito abençoado e edificado com essa leitura. Então,
O capítulo 7, verso 55 vai nos dizer que Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele, empurrando-o para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Feche seus olhos mais uma vez e ore conosco. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, ó Deus, juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo de Cristo, para, ó Deus, ouvir aquilo que Tu tens, ó Deus, a nos dizer. Tu tens a ministrar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos aqui, ó Deus. Pedimos, Senhor, que Tu fales, ó Deus, aquilo que Tu tens a nos dizer, e que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades nesta noite, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém, ó Deus, e amém. Meus amados, como disse no início, Estevão foi uma pessoa que viveu por Ele, que viveu para Ele, que viveu tão somente para Jesus, para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse moço chamado Estevão, ele foi uma pessoa cheia de várias coisas, Hernandes Dias Lopes disse que se existe uma palavra que caracterizava a vida de Estevão, é a palavra cheio. Ele era um homem cheio de Deus, sua vida não era apenas irrepreensível, mas também plena, cheia de sentido, cheia de significado, cheia de propósito, cheia de Deus, cheia do Senhor. Todos por Ele. Quem é por Ele, quem vive por Ele e para Ele, demonstra algumas atitudes. Primeiramente, queridos, quem é por Ele busca o enchimento do Espírito de Deus. Um jovem que viva por Ele todos os dias da sua vida, certamente procura no seu dia a dia encher-se do Espírito Santo, encher-se de Deus. A Bíblia nos diz que Estevão era um homem cheio de muitas coisas, dentre elas cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, né? Hoje nós podemos estar cheios de muitas coisas, e voltando à primeira parte desse tema, de coisas que impedem a comunhão com Deus e com os irmãos. Por exemplo, hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas estão cheias de amargura, cheias de ódio, cheias de ressentimento. E ressentimento é aquele sentimento que não sai nunca da sua cabeça, porque é o sentimento que se repete todos os dias. Você dorme com ele, você acorda com ele e ele está sempre ali no seu coração. Cheias de ressentimento, cheias de mágoas, cheias de amargura, cheias de ódio, né? E coisas que só fazem destruir o coração, destruir a pessoa emocionalmente, fisicamente. O que é que tem enchido a sua mente? O que é que tem enchido o seu interior, meu querido? Deus quer encher a sua vida com o seu Santo Espírito, amém, meus irmãos? Deus quer encher a minha vida e a sua vida com o seu Espírito. E o que é ser cheio do Espírito de Deus? Paulo nos dá uma dica em Efésios capítulo 5, verso 18, ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou no qual há devassidão, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Paulo está dizendo ali que assim como uma pessoa que se enche do álcool, se enche do vinho, é controlada, passa a ser controlada pelo álcool, quem se enche do Espírito de Deus passa a ser controlado pelo Espírito de Deus. O que isso tem a ver com a comunhão? Tem tudo, porque se eu estou vivendo debaixo da autoridade de Deus, se é Cristo quem está controlando a minha vida, Ele vai controlar o meu gênio, Ele vai controlar o meu temperamento, Ele vai controlar as minhas atitudes, Ele vai controlar as minhas ações e, mais do que isso, Ele vai controlar as minhas reações. Quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém nos fere de uma forma surpreendente, quando alguém puxa o tapete, quando alguém faz isso, faz aquilo e nos fere, nos atinge, qual é a nossa reação? A nossa reação é muito mais, ela evidencia muito mais o nosso cristianismo, o valor de Deus na nossa vida,
a presença de Deus no nosso coração do que as nossas ações. As nossas ações podem ser refletidas, podem ser pensadas durante muito tempo, mas as nossas reações espelham exatamente como está o nosso interior. Como está o nosso interior. A boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio de Deus, a nossa boca vai transbordar de amor, vai transbordar de uma reação que vai glorificar o nome do Senhor. Mas se o nosso coração estiver cheio de uma série de outras coisas que certamente prejudicam a nossa comunhão com Deus, da mesma forma as pessoas que estiverem ao nosso redor vão sentir isso. Estevão era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Se você é um crente em Cristo Jesus, a Bíblia nos garante que você e eu fomos selados com o Espírito Santo da promessa no momento em que cremos em Jesus, conforme Efésios capítulo 1. Então, se você entregou a sua vida a Jesus, você tem o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, você tem o Deus Trino no seu coração, na sua vida, e você não precisa buscar ter o Espírito, mas você precisa sim encher-se do Espírito. Você precisa sim buscar este enchimento do Espírito, que é deixar que o Espírito de Deus controle a sua vida, dirija a sua vida, conduza a sua vida, de tal maneira que as suas atitudes estejam debaixo da autoridade dele, estejam sendo controladas por ele. Uma pessoa cheia do Espírito não apaga nem entristece o Espírito de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito busca a direção do Espírito de Deus para as suas decisões, para as suas escolhas. Uma pessoa cheia do Espírito submete-se ao controle do Espírito. Não se esqueça apenas, querido, que de uma palavrinha muito interessante que Jim L. Moody, lá um pregador, de séculos passados, aí, lá no início do século passado, disse que nós somos como vasos rachados. Para estarmos sempre cheios do Espírito, precisamos estar sempre debaixo da fonte. Um vaso rachado você enche, daqui a pouco a água vai escoando, vai indo embora. Se você quer estar sempre cheio do Espírito, você precisa estar sempre debaixo da fonte de Deus. Estevão foi um jovem que viveu para Deus, e porque viveu para Deus, viveu para Ele, viveu por Ele, procurou ser cheio do Espírito. Mas esse moço também procurou ser cheio de outras coisas. Ele procurou ser cheio de sabedoria. Diz o texto que Estevão era uma pessoa cheia de sabedoria. Sabedoria. O que isso tem a ver com comunhão? Tem tudo a ver. Como nós precisamos de sabedoria para nos comunicar, para saber o que falar, quando falar, como falar, onde falar. Como precisamos de sabedoria para tomar decisões. Jovem, você precisa de sabedoria para tomar as decisões mais importantes da sua vida, porque as decisões que nós tomamos na juventude, elas normalmente têm repercussões para o resto da vida. Para o resto da vida. É justamente por isso que Eclesiastes vai dizer que nós precisamos nos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa juventude, porque as decisões que nós tomamos na nossa juventude são cruciais, são fundamentais, são importantíssimas. Normalmente é na juventude que você decide com quem você vai se casar, e você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa da direção de Deus, você precisa ter sabedoria para se cercar de todos os princípios e da direção de Deus para a sua decisão. É na juventude, por exemplo, que nós tomamos a decisão quanto à nossa vocação. O que você vai fazer com a sua vida? De que maneira a sua vocação tem a ver com o propósito de Deus, com o ideal de Deus para você? Você já disse sim para Deus, para que Deus use a sua vida do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja? Você já disse isso para Deus? Você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, meu irmão, você pode ser um professor maravilhoso, você pode fazer muitas coisas, mas desde que você tenha dito sim para Deus antes. Sim para Deus antes. Deus, o Senhor pode me usar do jeito que o Senhor quiser. Estevão foi um homem cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. É olhar para a vida com os olhos de Deus. Nós estamos vendo hoje, queridos, pessoas cheias de conhecimento, cheias de inteligência, pessoas capazes tremendamente, mas que não são sábias para discernir a sua vida aos olhos de Deus. Não são capazes de discernir o Deus vivo e verdadeiro. Não são capazes, não são capazes.
Então, sabedoria é muito mais do que inteligência, é muito mais do que conhecimento. Nós podemos e devemos nos encher e buscar cada dia mais conhecimento, não há dúvida disso, mas nenhum conhecimento pode nos afastar do propósito de Deus. Tristeza ontem saber de um jovem que a gente conheceu desde criança. Esse jovem hoje faz pós-doutorado em matemática, professor da UERJ no estado do Rio hoje, na faculdade do estado do Rio. Esse garoto está completamente afastado de Deus, completamente afastado do Senhor. Que tristeza ver isso, que tristeza. Tanto conhecimento, mas pouca sabedoria, pouca sabedoria. Eu e você precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria, jovem querido. Você precisa de sabedoria para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus no meio de uma inversão de valores que nós vivemos. Nós vivemos num tempo em que aquilo que era certo deixou de ser certo para ser errado, aquilo que era errado deixou de ser errado para ser certo. Hoje, nessa realidade pluralista que nós vivemos, não existe mais errado. Tudo é possível, tudo é permitido. Não existe mais qualquer coisa que possa ser considerada errada. Importa aquilo que está no coração da pessoa, que está na cabeça da pessoa, e faça ela o que ela bem entender, que ela bem quiser. Você precisa de discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é plano de Deus para a sua vida e o que não é de Deus para a sua vida. Sabedoria para tomar decisões, para fazer escolhas sábias, de acordo com a vontade de Deus. Sabedoria para tirar proveito das adversidades, dos problemas da vida, para que você não ficar simplesmente lamentando pelos problemas, se fazendo de vítima dos problemas e das pessoas, mas sobretudo crescer com eles, amadurecer com eles. A palavra de Deus nos diz que depois de havermos sofrido por um pouco, este mesmo Deus há de nos aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Este mesmo Deus estará conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, para nos fazer crescer com os problemas, crescer com as adversidades, com as lutas da vida. Tomara que o nosso time cresça com o sufoco de ontem, não é verdade? E que a gente não passe o mesmo sufoco sexta-feira, né? Muito bem. Aquele moço também, que viveu por ele, viveu todos os dias da sua vida para ele, por ele e para ele, ele procurou ser cheio da palavra de Deus. Quando ele começou o seu discurso perante o Sinédrio, quando ele começou o seu discurso perante os líderes religiosos do seu tempo, que eram os caras que mais entendiam de Bíblia naquela época, mais entendiam de Bíblia naquela época, das Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, você vai encontrar o discurso de Estevão no capítulo 7 de Atos, recheado da palavra de Deus. Ele cita a palavra de Deus do início ao fim, da sua palavra. Meus amados, quem vive por ele precisa ser cheio de Deus e precisa ser cheio da palavra de Deus. Nós precisamos nos encher dessa palavra. Precisamos nos encher dessa palavra. O mundo não precisa ouvir a minha palavra, precisa ouvir a palavra de Deus. Foi por isso que Ezequiel, em todos os seus discursos, ele dizia: assim diz o Senhor. É Deus quem está dizendo, é Deus quem está falando. E Estevão não precisou, por exemplo, de um exemplar da Escritura na sua mão, porque ele tinha tudo já no seu coração. Ele decorava a Bíblia, ele decorava a Escritura, ele guardava a Escritura na sua mente, no seu coração. Parece que hoje nos esquecemos das Escrituras. Parece que hoje nós nos enchemos de muitas e muitas coisas. Aliás, queridos, John Piper disse que Facebook é um grande exemplo, é uma grande realidade de que todo crente tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para orar. Novela das 9, esse lixo que está sendo exibido aí, sem dúvida alguma, é um grande exemplo de que todo crente tem tempo para orar, tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para buscar o Senhor. Nós precisamos nos encher da palavra. Parece que hoje nos enchemos de muitas coisas. São os encantos da mídia eletrônica, da internet, da televisão, do lazer, de tantas outras coisas que consomem o nosso tempo e nos fazem desviar a nossa atenção da palavra de Deus. Meu querido jovem, não se esqueça, o maior tesouro que você tem é a palavra do Senhor. Não despreze esse tesouro, não jogue fora esse tesouro. Dê a ele o valor que ele merece.
que ele merece. O maior tesouro de uma família é a palavra de Deus, não guardada como um amuleto aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, mas uma família com o coração aberto para viver esses preceitos da sua palavra. O maior tesouro de uma igreja do Senhor Jesus Cristo não é o seu patrimônio, não são os seus prédios e templos, veículos, é a palavra de Deus. O dia que nós perdemos a palavra de Deus, nós perdemos tudo. A gente pode fechar as portas das nossas igrejas, meus irmãos, e fazer outra coisa na vida. O que nós não podemos perder é a palavra. Nós não podemos perder são os valores da palavra de Deus, são os preceitos dessa palavra. Isso a gente não pode perder em hipótese alguma. Até porque não existe, jovem, guarde isso, não existe felicidade fora da palavra de Deus. Não existe felicidade. Viu aquele cacetete que polícia guarda municipal utiliza em cima da mesa? E ela se lembrou da amiga dela, que havia sido chamada à presença daquele homem um dia antes, alguns dias antes. E ela apanhou tanto com aquele cacetete que ela simplesmente veio a falecer, por amor a Jesus. E naquele dia, aquele homem virou para ela e disse: você sabe o que aconteceu com a sua amiga, né? Você sabe, ela saiu morta aqui, chegou morta ali na porta. Você pode evitar tudo isso, você pode simplesmente assinar esse documento aqui, em que você nega a sua fé, em que você se compromete a não cantar mais para esse Deus que você está dizendo, em que você se compromete a fazer um monte de coisas que não tem nada a ver com aquilo que você crê. O que você quer? Ela disse: eu quero continuar com o meu Jesus. Mas você sabe que você vai apanhar, mas eu quero continuar com o meu Jesus. Estevão foi à morte por causa de Jesus, porque ele resolveu viver para ele, viver por ele, e por isso ele não abriu mão do Senhor. Aquela moça apanhou muito naquele dia, graças a Deus não morreu, ficou com umas sequelas na sua perna. Ela hoje anda mancando e por uma atitude milagrosa de Deus ela foi libertada daquela prisão. Hoje ela está vivendo num outro país, amparada pela missão Portas Abertas. Mas quantos outros estão morrendo em países como a Crimeia, em países como Coreia do Norte, que é o país mais fechado para o cristianismo, mais fechado. A primeira oração de uma igreja na Coreia do Sul é pela Coreia do Norte. A primeira oração de qualquer reunião da igreja do Senhor Jesus ali na Coreia do Sul é pela Coreia do Norte. Como eles amam aqueles irmãos, como eles oram para que aquelas portas se abram, para que o Evangelho entre e muitas vidas sejam salvas ali naquele lugar. Meus irmãos, nós precisamos dessa ousadia para viver por Jesus. Para viver por Jesus até as últimas consequências. Para viver por Jesus até as últimas consequências. Nós tivemos no Congresso da CEPAL de 2 anos atrás, 2012, pastor Medardo, melhor dizendo. Pastor Medardo, lá da Colômbia. Você vai dizer, mas na Colômbia, pastor, mas algumas regiões da Colômbia, lá, especialmente na parte das montanhas, existe perseguição ao Evangelho ali. Ele disse o seguinte: gostamos do Evangelho rápido, fácil e sem sofrimento. Ele vai dizer sobre Estevão que Estevão cumpriu seu papel no primeiro século. Ele não escolheu títulos, promoção pessoal, reconhecimento público. Ele defendeu a sua fé até a morte, até as últimas consequências. Esse moço aqui estava para sair do lugar onde ele estava com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, porque a perseguição estava muito intensa. E ele então tomou a decisão de sair dali por uma questão simplesmente de segurança. E a sua esposa virou para ele, usada por Deus, e disse: o que você vai fazer? Eu estou pensando em ir embora daqui, eu não tenho condições de permanecer aqui. As nossas vidas estão aqui em jogo. E ela disse para ele o seguinte: eu prefiro ser viúva, prefiro ser viúva de um marido que cumpriu o propósito de Deus, do que esposa de um marido covarde, de um marido vivo e covarde.
E ali ela permaneceu, ela e ele, com seus filhos ali naquela região de conflito, naquela região de luta, porque decidiu viver por Jesus até as últimas consequências. Como disse esse pastor, nós gostamos hoje, queridos, de um evangelho rápido, fácil e sem sofrimento. Essa é a mensagem que nós vivemos hoje nos nossos dias pela teologia da prosperidade, em que as pessoas estão buscando um evangelho sem compromisso. E justamente por essa situação que nós temos os cristãos nominais adentrando as nossas igrejas, pessoas que têm um nome no hall de membros, simplesmente se contentam com isso. Fausto Vasconcelos, pastor Ferreira, dizia que toda igreja tem alguns no hall, alguns no rolo e outros no ralo. Gente que não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença, está vivendo no ralo mesmo. Porque não tem compromisso com Deus para viver esse cristianismo com ousadia na presença do Senhor. Nós precisamos de ousadia para viver o Evangelho, queridos. De tal forma que nós possamos fazer como John Stott dizia, oferecer ao mundo uma contracultura cristã. Ou seja, um novo jeito de ser, um novo jeito de viver. E isso precisa ser muito mais do que simplesmente nos contentarmos aos nossos ajuntamentos aos dias de domingo, que são maravilhosos, são abençoados. Como é bom a gente estar aqui louvando, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor com coral, com orquestra, isso é maravilhoso. Mas amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho, meu irmão, a sua fé vai ser colocada em risco lá. Quando você chegar hoje à noite na sua casa, talvez você tenha que tomar algumas decisões lá com a sua família. Quando você chegar na sua escola, na sua faculdade ao longo desta semana, se você não estiver de férias, ou quando você voltar de férias, você vai precisar ser confrontado ali, talvez seja confrontado com relação a algumas coisas. O Evangelho de Jesus é para ser vivido todos os dias. Quem é por Ele procura ser cheio de ousadia, cheio de sabedoria, mas procura também ser cheio de poder. Estevão foi um jovem cheio do poder de Deus. O verso 8 do capítulo 6 diz: Estevão, cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Para que nós precisamos do poder de Deus? Essa tem sido uma grande discussão ao longo dos tempos. Qual a objetividade do poder de Deus? Para que precisamos do poder de Deus? Obviamente nós precisamos do poder de Deus para muitas e muitas coisas na nossa vida. O que seria de nós se não fosse o poder de Deus manifesto em nós? Esse Deus que é o Deus El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nas suas mãos. O que seria de nós? Mas meus queridos, meus jovens amados, nós precisamos do poder de Deus. Não apenas para vermos aqueles sinais e maravilhas que nós normalmente associamos ao poder de Deus, como curas, milagres e uma série de outras coisas. Mas os grandes sinais que o mundo precisa ver, só vai conseguir ver pelo poder de Deus na minha vida e na sua vida. Nós precisamos do poder de Deus para viver o Evangelho. Nós precisamos do poder de Deus para viver uma vida santa. Nós precisamos do poder de Deus para vencer o pecado. Nós precisamos do poder de Deus para perdoar, para pedir perdão. Nós precisamos do poder de Deus para arrancar a amargura do coração. Precisamos do poder de Deus para vivermos em comunhão. Não há outro jeito de fazer isso. Não há outro jeito de fazer isso. Não há. Nós precisamos do poder de Deus. Você precisa buscar o poder de Deus para isso, para que você, meu irmão, seja um sinal de Deus para essa geração, para que a sua vida, jovem, seja um sinal de Deus para este tempo em que estamos vivendo, para que as pessoas olhem para você e vejam em você um sinal da presença de Deus, dos propósitos de Deus, dos ideais de Deus. Um jovem que vive por Ele é cheio do poder de Deus, mas ele é cheio da graça também. Diz o texto que Estevão foi um homem cheio de graça e cheio da graça de Deus.
Havia em Estevão abundante graça. Sua vida era uma fonte de bênção, seu coração era generoso, suas mãos eram dadivosas e sua vida um vaso transbordante de graça. Estevão era um homem cheio de graça, de doçura, de ternura. No momento em que ele estava sendo apedrejado, vamos voltar aqui à comunhão, que é o primeiro tema desse congresso. No momento em que ele estava sendo apedrejado, ele voltou seus olhos para os céus e disse: Senhor, por favor, não atribua a eles essa culpa. Quem vive por ele procura ser parecido com ele. Procura ser parecido com ele. Lá na cruz, o Senhor Jesus fez a mesma coisa. E Estevão, sabendo disso, ele disse a Deus: Deus, por favor, não atribua a eles esse pecado. Não leve em conta aquilo que eles estão fazendo. É isso que você faz quando pisam no seu calo. É isso que você faz quando você é apedrejado. Quando você é apedrejado de tantas e tantas formas que nós temos hoje, não com as pedras literais que nós conhecemos, mas de tantas e tantas maneiras. Talvez você esteja sendo apedrejado na sua família, talvez você esteja sendo apedrejado na sua turma de amigos, talvez você esteja sendo apedrejado no seu trabalho. O que é que você tem feito? Você tem liberado o perdão? Você tem orado por quem apedreja você? O Senhor Jesus nos disse que se nós amamos os nossos amigos, não há bem nenhum nisso, não há vantagem alguma nisso. Se nós oramos pelos nossos amigos, se nós amamos os nossos amigos, não há vantagem nenhuma nisso. Mas se nós amamos aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, se nós oramos pelos nossos inimigos, se nós oramos pelos que nos perseguem, aí está o poder de Deus, que o mundo precisa ver, que o mundo precisa conhecer. Só pelo poder de Deus é possível fazer isso. Só pelo poder de Deus. Aquele homem pediu que Deus perdoasse aqueles homens. Estevão pediu que Deus perdoasse. Ele intercedeu pelos seus inimigos. Ele perdoou e pediu a Deus que os perdoasse. Justamente por isso que a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus capítulo 12, verso 15, que ninguém se prive da graça de Deus. Estevão foi um homem cheio da graça de Deus. Ninguém se prive dessa graça, deixando que raízes de amargura vos perturbem e por ela muitos se contaminem. A graça de Deus é que arranca a raiz de amargura. A graça de Deus é que limpa o nosso coração, que trata o nosso coração, que limpa o nosso ser completamente. Mas quem vive por Ele, quem vive para Ele, também é uma pessoa cheia de fé. Diz o texto que Estevão foi um homem cheio de fé. Cheio de fé. Foi pela fé que ele olhou para cima. Foi pela fé que ele olhou para o céu na hora da provação, na hora da adversidade. Na hora da provação, é isso que alivia o nosso sofrimento. Na hora da dor, na hora da adversidade, se nós conseguimos olhar para o céu, se nós conseguimos olhar para Deus e enxergar a presença desse Deus junto a nós nesse momento, é isso que alivia o nosso sofrimento. É por isso que nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus e não tirarmos em momento algum. Estevão, em vez de olhar em redor para ver os membros do Sinédrio enfurecidos e tentar um meio de escapar das suas mãos, ele ficou com os olhos naquilo que é verdadeiro, que é o próprio Deus, disse certo autor. Deus, os céus, a eternidade, as coisas espirituais são muito mais reais do que qualquer outra coisa aparente nesse mundo. Qualquer outra coisa aparente nesse mundo. Estevão viu o Senhor em pé à direita de Deus, esperando por Ele. E é pelos olhos da fé que nós conseguimos ver o que ninguém está vendo. É pelos olhos da fé que nós conseguimos ver Deus em meio ao sofrimento, em meio às dores, em meio às adversidades da vida, em meio aos apedrejamentos. Estevão morreu como seu mestre e lhe entregou o seu espírito, orando pelos seus inimigos. O que nos faz assumir um compromisso tal de não apenas viver pelo nosso mestre, mas morrer pelo nosso mestre, é o nosso amor pelo nosso mestre. É impossível
assumir um compromisso de vida com Deus sem amá-lo. Temos que ser